Thiago, por favor. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? A gente está muito feliz de ter vocês aqui. É uma honra falar com RHs como vocês. Eu espero que seja um dia, uma manhã produtiva, que a gente consiga compartilhar bastante conhecimento. A gente está muito feliz mesmo de ter vocês aqui. A maioria das pessoas, pelo menos boa parte das pessoas que estão aqui, são clientes, já conhecem a companhia de estágios, mas algumas pessoas não conhecem. Então, vou falar rapidamente sobre a companhia e a gente vai entrar, então, no tema de diversidade. A companhia de estágios está no mercado há 14 anos. Então, quando a gente começou, a gente queria entregar para as empresas uma coisa diferente, uma coisa com alta qualidade, uma experiência para o candidato muito boa. Então, a gente pensou como a gente faz isso. E a gente começou a criar tecnologia, ferramenta para conseguir fazer isso. A gente é a consultoria mais bem avaliada, então, se vocês olharem nas redes sociais, em Google, em Facebook, nenhum player do mercado hoje é melhor avaliado do que a companhia, justamente por conta do foco em experiência do candidato. São 14 anos, a gente consegue entregar processos com bastante diversidade. Vocês viram o quinto e o terceiro, a gente está no 6º andar também. O terceiro andar a gente inaugurou, esse espaço a gente inaugurou há 3 meses, é o espaço onde a gente faz a parte de aprendizagem. Então, nós lançamos o serviço de menor aprendiz, a seleção de aprendizes, a formação de aprendizes, e a gente está fazendo nesse espaço aqui no 3º andar. É muito importante falar, talvez o pessoal da RH já saiba disso, né? A gente já tem impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. A companhia de estágios foi a primeira consultoria a colocar a autenticação de 2 fatores, mesmo para login de estudantes. Tá? Então, todo o acesso ao site ele já atende a todas as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma preocupação que a gente teve. Nesses 14 anos, a gente estabeleceu parceria com mais de 3.000 instituições. Então, a gente faz com que a sua empresa consiga ser vista e fale com 3.000 instituições em todo o país. Tá? De escolas técnicas a instituições de nível superior. A gente impacta 3 milhões de pessoas, contando com o nosso banco, nossas redes sociais e todas as ações que nós fazemos. Aqui tem algumas das empresas que confiam na companhia de estágios. E é muito legal falar, a gente está há 14 anos no mercado e a gente tem clientes que estão com a gente há 10 anos. Né? Por exemplo, a Dow, a Clariant, a Scania. Isso é sinal, num mercado como hoje, que muda muito, que a gente conseguiu mostrar para essas empresas, né, inovação, a tecnologia, coisas diferentes acontecendo para que elas permanecessem com a gente por todo esse tempo. Então, a gente fala com bastante orgulho. Alguns números, são 1,3 milhões de estudantes no nosso banco de dados, 500 empresas parceiras, mais de 2.000 vagas que a gente seleciona por ano, fora as que a gente promove, 3.000 instituições de ensino parceiras, 160.000 acessos mensais ao nosso site. Aqui tem um pouquinho das avaliações, né? A gente está com 4,7 de 5 no Google, 4,6 de 5 no Facebook, são quase 500 mil de followers no Facebook. A gente convida depois a darem uma olhada nas reviews, né? O Candidate Experience, a experiência desse candidato, é muito importante, porque quando ele se aplica para a tua marca, para a tua empresa. Então, quando ele vem aqui, quando ele faz um processo, a gente quer que ele tenha uma experiência incrível, impecável, de alto impacto. E acho que isso é um pouquinho do resultado. Lá atrás tem alguns quadrinhos, olha, a gente imprimiu alguns elogios, depois vocês podem dar uma lida lá também. Bom, entrando no tema. A companhia de estágios, ela faz uma pesquisa há 4 anos consecutivos. Então, foi 16, 17, 18 e 19. E o objetivo dessa pesquisa é entender o perfil das pessoas que buscam vagas de estágio. Quem são? Como é que eles enxergam o mercado, que dificuldade eles têm, e é uma pesquisa que tem, em média, 4.000 respondentes por edição. Então, é uma massa de dados interessante. E a gente trouxe, qual que é a ideia, né? Com base nessa pesquisa, trazer alguns insights e alguns recortes, fazendo o link com diversidade, para que a gente consiga entender o impacto das nossas decisões, enquanto RH, no que a gente contrata, né? De diversidade e no que chega na etapa final, para o gestor lá poder avaliar. Então, na última edição de 2019, foram 42 questões, os temas abordados, e aqui está o primeiro recorte. A grande maioria, 75%, é do Sudeste, tá? Puxados por São Paulo, Rio e Minas. Seguimos com Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Então, nós temos uma representação de todo o Brasil. Um peso muito forte do Sudeste, né, principalmente de São Paulo, mas a representação em todo o país. Gente, quem são as pessoas que responderam? Tá? 80% estão fazendo faculdade, estão cursando ensino superior. Ou seja,
é exatamente o público que a gente fala, que a gente busca. Tá? Duração do curso, isso é muito legal. A grande maioria, 80%, eles fazem uma graduação de bacharel, né, bacharelado. Então, uma graduação de 4 anos, ou de 5 anos, ou mais. O que isso significa? Nós temos lá 20% de pessoas que fazem cursos de tecnologia, de 2 a 3 anos. Aqui tem o primeiro insight para a gente refletir. Quando a gente considera o nosso programa de estágio só bacharéis, a gente já elimina, em geral, 20% dos nossos inscritos. A gente não fala com eles, a gente não dá nem chance deles chegarem e se apresentarem, e falarem quem são eles. Então, se a gente conseguir considerar o curso de tecnologia, é uma coisa legal. Tem um exemplo que eu dou, que é o seguinte: se você vai contratar alguém para a área de logística, não existe curso de bacharelado em logística. Só existe curso de tecnologia em logística. Então, as empresas vão para quê? Para administração, para engenharia de produção, mas poderiam considerar o curso de tecnologia em logística. Então, é um olhar que a gente precisa ter para passar a considerar esses cursos de tecnologia para não perder gente na etapa final. Idade, isso aqui é muito legal. Em 2016, quando a gente fazia a pesquisa, de 2016 a 2019, dobrou o número de respondentes que tinha mais de 30 anos. Dobrou. Acho que a maioria já viu aquele filme, né? Um Senhor Estagiário. Muito legal. Então, assim, tem uma pegada de gente mais velha chegando no mercado e a gente tem algumas ideias de por que isso está acontecendo. Alguns casos são pessoas que, lógico, não conseguiram fazer a formação no começo e foram fazer a graduação, a formação um pouco mais velhos. Algumas pessoas mudaram de área, tá? E o mercado hoje encoraja isso, né? Você a tomar essa decisão e a mudar de área. Então, se você cortar, por exemplo, se você somar, né, aqui de 17 a 20 anos, 21 a 23 e 24 a 26, nós vamos ter aqui 65% mais, né? 75%. Nós perdemos 25% do número de inscritos. Então, se o seu programa de estágio limita a idade a 25, 26 anos, alguns programas hoje limitam, tá? Você está perdendo só 1/4 dos seus inscritos, né? E o problema é quando esses filtros eles se sobrepõem. Aí você vai acabar perdendo muito mais. A parte socioeconômica, tá? A renda domiciliar per capita em 2018 foi de R$ 1.300, conforme o estudo do IBGE. Se a gente considerar pessoas que falaram que ganham até um salário mínimo, que é esses 25%, e pessoas que ganham 3 salários mínimos, nós já temos aqui, de novo, 75%. Se a gente considerar, num programa, alunos de faculdades particulares mais caras, a gente está eliminando quase 75%. Tem uma exceção aí porque tem bolsistas, né, nessas universidades, mas você está eliminando muita gente. Então, quando você tem um programa elitizado, você perde muita gente. É um outro insight, é um outro recorte que a gente precisa refletir, porque senão nós vamos continuar perdendo gente. Nós vamos falar, poxa, por que não chega, né? Diversidade para o gestor avaliar na etapa final, por que eu não consigo, por que eu tenho tanta dificuldade, né? Esse é mais um dos motivos. Isso é muito bacana também. Se você tem um programa de estágio, isso é geral, tá, gente? A maioria das empresas contratam penúltimo e último ano. Vejam que o público é bem homogêneo. Entre primeiro ao quarto semestre, nos 2 primeiros anos, nós temos 50%. Do quinto ao oitavo, nós temos quase 40%. Quando a gente tem programas de penúltimo e último, nós estamos focados nesse pessoal aqui e no pessoal de cursos um pouquinho mais longos, né? Então, a gente deixa de ver e de falar com essas pessoas. Então, se você, de repente, tem dificuldade para contratar uma pessoa de primeiro ano, não tem problema. Mas, se você conseguir flexibilizar, de repente, a partir de um segundo ano, isso já vai ajudar bastante a você incluir pessoas e receber mais pessoas. Eu não falei no começo, gente, mas no kit de vocês tem caderno, a ideia é que vocês anotem qualquer insight e pergunta, porque nós vamos direto e reto. Então, vão falar eu, a Simone da Corteva e a Dani, que vão se apresentar daqui a pouco. E depois a gente vai ter a rodada de perguntas, tá? Que vão chegar online, o pessoal que está nos assistindo, e para o pessoal que está aqui no auditório. Ah, sim. Eu vou falar, está aqui. Isso, a renda per capita é familiar, e o impacto é o seguinte:
se a gente tem uma renda limitada dentro da família, dificilmente essa família vai conseguir bancar uma faculdade paga que seja muito cara. Tem um outro recorte que vai falar exatamente disso, que é um dos próximos. Então, se a gente tem um programa que limita para faculdades de primeira linha, então, por exemplo, né, GV, Mackenzie, faculdades pagas que são caras, quando é que um estudante com uma condição socioeconômica mais desfavorável vai conseguir chegar no teu programa? Nunca, né? A não ser que ele seja bolsista. Então, você não vai ter pessoas, você não vai ter um nível social diferente dentro da empresa. Você elimina a diversidade socioeconômica, né, com essa decisão. Isso é muito bacana. 18% fazem faculdade pública, 80% privada. Tá? As empresas, no geral, todas contratam universidades públicas. Tá? E as privadas, a grande maioria das privadas tem aquela questão de serem faculdades mais acessíveis. Por quê? Porque o grande público não consegue pagar, né? Nós vimos lá na questão da renda. Então, se a gente tem um range de faculdade mais amplo, a gente consegue receber mais pessoas, um público mais diverso. Muito legal falar. 11% é EAD full. Tá? Então, hoje, todas as faculdades têm EAD. Né? Você tem aquelas horas complementares que você precisa cumprir. Mas tem algumas que já são 100% EAD. Então, se você não aceitar cursos EAD, e a tendência é que isso aqui aumente, você já tem menos 10% de inscritos no teu programa. Isso é muito legal, tá? Não é só uma notícia, tem boa notícia também. 60%, olha, escolheu a área porque... Aqui está errado na apresentação. Porque gosta, esse item está errado. A primeira opção, que é 62%, são as pessoas que escolheram a área porque amam, porque gostam, porque se identificam da área. Então, quando você contrata alguém de uma área, você tem certeza de que a pessoa se identifica com aquilo, que a pessoa ama, que a pessoa gosta. Então, aquela coisa antiga de escolher a área pela família, tal, isso praticamente não existe mais hoje, e essa é uma boa notícia para a gente. A gente está contratando pessoas que gostam, que amam, que se identificam com aquilo com que fazem. A segunda opção era relacionada à oportunidade de mercado e possibilidades futuras da área. Então, uma parcela também importante, 30%, está de olho no mercado, está de olho em áreas que são promissoras. Então, a gente não está recebendo pessoas alienadas que não cogitam e que não pensam sobre isso. Então, essa é uma excelente notícia. Isso é muito importante, é o complemento daquele outro slide. Então, quem paga a faculdade hoje? Pais, familiares, 27%, desculpa, 22%, eu mesmo, 27%. Então, metade das pessoas aqui pagam. Se você considerar instituições públicas e bolsistas, nós temos 30%. Tá? Então, 30% são bolsistas ou estudam em instituições públicas. Metade do público paga a faculdade ou a família paga. Então, por isso que uma política de diversidade que abra o leque de faculdades de verdade é importante. Porque, senão, a maioria das pessoas você simplesmente elimina, você não vai nem ter a chance de conhecer. E a nossa proposta é, vamos conhecer essas pessoas. A pesquisa mostra uma outra coisa muito importante também. A busca por estágio só aumentou, tá? De 2017 a 2019. A gente sempre teve uma pergunta se a pessoa estava buscando só emprego, só estágio, tanto faz, estágio e emprego. E a maioria das pessoas que a gente viu nesse recorte, né, mostrou que elas estão buscando especificamente estágio. E a gente quis saber por quê. E a gente descobriu que essas pessoas elas querem se preparar para conseguir entrar numa vaga de emprego. Então, elas preferem cumprir a etapa, fazer o estágio, seja numa primeira ou numa segunda graduação, para depois elas pleitearem, né, e se aplicarem para uma vaga de emprego. Ou seja, isso é bom e ruim para o RH. Né? Nós temos mais opções, nós temos mais pessoas buscando, o que talvez dê a possibilidade dos RH serem mais exigentes na análise desse pessoal, mas a gente precisa levar em consideração aqueles aspectos que a gente falou anteriormente. Há 2 anos atrás, a maioria dos estudantes buscava vagas pelo Facebook, tá? Esse último ano se inverteu. Então, assim, já existe uma consciência de rede social profissional, né? de uma rede social pessoal. E aqui está escrito pequenininho, mas a forma com que os estudantes mais encontram vagas hoje são sites de recrutamento e sites de consultoria. Essa é a principal forma. Qual que é o insight aqui? A segunda principal forma é indicação. Ou seja, nós precisamos ter uma forma de receber e tratar bem essas indicações, porque elas representam um volume grande de pessoas que conseguem vaga, um volume grande de pessoas aprovadas. Então,
esse é um insight para a gente refletir. Muito legal, olha, o que deixa um estudante inseguro, 60% diz que é conseguir demonstrar habilidade em pouco tempo. Então, se você tem um processo que não deixa o cara à vontade, então, assim, não recebe bem o cara, não consegue deixar o estudante tranquilo, para entender de verdade o que esse cara quer, qual que é o interesse desse estudante. Se é um processo que você não se comunica com ele, se é um processo longo, com muitas etapas, tudo isso a pesquisa mostra que são as coisas que os estudantes mais odeiam, né, num processo de seleção. E, às vezes, a gente se pega fazendo o processo desse jeito. A gente foi numa empresa semana passada que lançou um programa de estágio pedindo inscrição, para vocês terem uma ideia, por e-mail. Né? E as inscrições eram, mande o seu currículo por e-mail. E aí chegaram 3.000. E aí eles falaram, tá, não vamos conseguir. Né? Então, essa experiência é ruim, porque as pessoas não vão ter resposta, você não conversa com elas durante o processo de seleção, e a gente precisa tentar garantir uma boa experiência para o candidato, porque ele vai falar da nossa marca depois no mercado. E os caras falam, né? Eles postam, eles questionam, eles marcam você nas redes sociais. Boa notícia também, atividade, gente, extracurricular, né, de voluntariado aumentou. Existe uma consciência dos estudantes de que fazer voluntariado é importante, e existe uma consciência de que eles aprendem e que eles se desenvolvem fazendo atividade voluntária. Isso é muito legal. Então, essa é uma boa notícia. Outra boa notícia é que cursos adicionais de formação também têm aumentado. Então, existe uma consciência de que eu preciso me capacitar, eu preciso melhorar a minha formação, porque o mercado está exigente. É legal saber que eles estão fazendo a lição de casa deles também, né? Bom, isso foi um pouquinho da pesquisa. Se vocês quiserem ter acesso ao resultado completo das 4 edições da pesquisa, vocês podem acessar o ciadestagios.com.br/pesquisa. Esse link entra no ar hoje à tarde. Tá? Então, vocês conseguem ter o resultado completo. A pesquisa é extensa, tem muito recorte. A gente tentou trazer alguns que a gente conseguia fazer relação com a parte de diversidade. Tá? ciadestagios.com.br/pesquisa. Bom, a dor do RH. Né? A gente tem oportunidade, eu gosto muito disso, porque quando eu vou nas empresas, eu consigo ir em banco, a gente fala com indústria, fala com empresa de tecnologia, então a gente consegue ouvir muitos cases e aprender muito, né, e ver muito exemplo diferente. E as dores que a gente ouve dos RHs é da dificuldade de se trazer diversidade no processo de seleção, mas também de contratações que não dão certo. E o custo que isso tem, né, de contratar de novo, de treinar de novo, e todo o estresse que isso causa. E ele fala, Thiago, se eu já tenho dificuldade para selecionar e para que o cara fique num processo, vamos dizer, tradicional, quando eu tento colocar diversidade é um caos, né, é muito mais difícil. Então, como é que a gente pode fazer para tentar garantir a diversidade no processo de seleção e contratar certo, né, contratar de uma forma segura? A gente tem algumas ideias que a gente quer compartilhar com vocês. Um pouco do nosso banco de dados. Tá? Nosso banco tem 1,3 milhões de estudantes, 56% são mulheres, 34% são negros, 23% têm 24 anos ou mais, 56% têm uma renda familiar inferior a 5 salários mínimos e 8,3% são LGBTQ+. Qual que é o ponto? Muitas vezes, a gente já tem a diversidade no nosso banco de dados, na plataforma que você usa para aplicar, e você, de alguma forma, não está vendo e não está enxergando essa diversidade. Né? E por que você não está vendo e não está enxergando? Por causa daquelas barreiras que a gente falou anteriormente. Então, qualquer barreira que você tenha, e quando ela se sobrepõe, é uma coisa assim, absurda, você tem um corte enorme. E aí você consegue ter um público homogêneo, né? Um público todo igual, justamente por causa dessas barreiras. O insight aqui é, se a gente for fazer uma análise detalhada do nosso banco de dados, e nem a gente sabia, tá? Quando a gente foi fazer, a gente ficou surpreso também, a gente descobriu, pô, a gente já tem diversidade em casa, né? E por que essa diversidade não chega a mais, né? Para os nossos clientes, e a gente foi tentar entender por quê. Então, a gente já deu o exemplo da idade, né? Se você limita a idade a 24, 25 anos, você vai perder 1/4 dos seus inscritos, no geral. Tá? Quando a empresa pede negro, você tem esse cenário, tá? 9% afirma ter inglês avançado, 23% intermediário e 21% básico. Se você somar tudo isso, dá só metade. Tá? A outra metade nem tem, ou nem declara. Isso aqui, gente, é autodeclarado. Não foi nem testado. Né? Ou seja,
é um ponto muito crítico, né? Se a gente limitar, por exemplo, as melhores universidades, a gente vai estar falando com menos, seguramente, tá? Com menos de 20% dos inscritos. A gente simplesmente ignora a maior parte da massa de dados. E pior, às vezes a empresa não dá nem feedback para essas pessoas, né? Obrigado por ter se inscrito, você não avançou para a próxima etapa, nem isso, né? Então o cara se aplica e ele não tem resposta, por causa das barreiras. Então como é que a gente quebra, né, essas barreiras de maneira prática? A gente colocou aqui na companhia de estágio, já há 2 anos, a inteligência artificial. E como é que a gente fazia antes, né? A gente colocava no sistema um filtro técnico, como todos vocês fazem e já conhecem, do tipo curso, ano de formação, se estuda de manhã ou à noite, quando se forma, nível de inglês, tal. E aí a gente triava. Essas pessoas a gente tentava conhecer. A gente inverteu isso. A gente fez um questionário para entender o modelo de negócio, a cultura, os valores da empresa, e usou 2 ferramentas para entender o perfil dos estudantes. O The Intern Game, que é um jogo que simula a vida de um candidato, e ele joga na plataforma, pelo celular, pelo computador, enfim, tem acesso ao resultado do perfil comportamental dele, resumido, e o teste comportamental da companhia. Então, a gente junta essas 2 coisas, faz um cross, né, faz um match com o que a empresa busca em termos de valores, de comportamento, de cultura, etc. E o sistema vai ranquear as pessoas, não tecnicamente, mas a parte comportamental. Essa é a ideia. E depois disso, Thiago, você ignora os filtros técnicos? Não. A gente aplica os filtros técnicos, mas depois dessa análise. Para quê? Para garantir que o público que chegue seja um público mais diverso. E a ideia é que a gente flexibilize, né, quebre alguma dessas barreiras, porque daí você vai ter uma mudança enorme no resultado do teu processo seletivo. Então, qual que é a mudança do mindset aqui? O filtro, né, o foco passa a ser na pessoa e no comportamento, e deixa de ser só no nível técnico, porque a gente não é concurso público, né? Então, a gente não precisa avaliar priorizando a parte técnica, a gente vai priorizar a parte de potencial de comportamento. Gente, aí você fala, tudo bem, seleção é legal. Como é que eu aplico isso depois? A gente começou a aplicar a inteligência artificial na parte de desenvolvimento dos estudantes. Então, depois que o estudante entra, que ele faz um projeto, que ele é avaliado, a gente começou a cruzar com o resultado do perfil dele do início. E aí eu comecei a entender quem performava melhor depois que entrava na empresa, depois de um ciclo, né, de avaliação e tudo mais. Então, a gente vai ter, depois que o cara entra, muito insumo para trabalhar. E vai conseguir provar por A mais B, né, com números, de que a diversidade deu certo e de que aquele perfil dos candidatos, quebrando as barreiras, conseguiu entregar resultado. Você vai ter isso mapeado. Ou seja, você vai poder aplicar isso para os seus próximos processos de seleção. Então, a gente resumiu em 3 pilares, já caminhando para o fim da minha parte, que são muito importantes para que você tenha um processo diverso. Tá? Então, o primeiro deles é você ter uma divulgação ampla. Então, quando você só divulga num grupo de faculdades, você não vai ter diversidade. Quando você só divulga numa rede social, você não vai ter diversidade. Quando você só vai em algumas feiras, não vai rolar. Quando você só fala com algumas júniors, não vai rolar. Então, você precisa ter uma divulgação aberta, ampla. Isso vai garantir que muitas pessoas vejam e até tem um pilar de marca empregadora interessante aí que vai ter destaque. Depois, quebrar as barreiras, aquelas barreiras que nós falamos anteriormente. Tiago, todas as barreiras? Não. Algumas delas. Talvez você não quebre uma barreira, mas você flexibilize alguma delas. Isso vai fazer com que, gente, de verdade, é uma mudança drástica de resultado e de pessoas que vão chegar na tua etapa. Às vezes você já tem essa pessoa no teu banco, e por pequenas mudanças você vai conseguir fazer com que essas pessoas cheguem e você vai ter a chance de conhecer essas pessoas e de ver o potencial das pessoas. E depois para frente ver essas pessoas dando certo, que é o que a gente quer no fim do dia. Esses 2 são fundamentais. Tá? Se você puder ter um processo humanizado, né, com inteligência artificial, com uma experiência incrível para o candidato, even better. Porque isso vai fazer com que ele veja a tua empresa de uma forma diferente, com que ele fale bem. Tem um exemplo que eu já dei em algumas reuniões, que é muito interessante. Quando eu vou na reunião, eu pergunto, né, puxa, como é que você chegou na companhia de estágios? E as pessoas falam, me indicaram, eu achei no Google, né, tal.
E aí teve uma pessoa que falou, não, eu fiz um processo de seleção com vocês. E eu falei, pô, que legal. Você foi aprovado para qual empresa? Ele falou, eu não fui aprovado. Fui aprovado. Mas quando eu entrei aqui, na empresa que eu indiquei vocês, eu queria um processo desse jeito, né? Com essa estrutura, com feedback, com aquela experiência que eu tive aqui. E daí a gente falou, meu, puta, estamos no caminho certo, né? O cara foi reprovado e conseguiu reconhecer qualidade, quer dizer, ele quis se aplicar de novo, ele quis chamar a gente. Então, é essa experiência que a gente quer que o candidato tenha quando se aplicar no programa de estágio da tua empresa. Se você conseguir trazer algum tipo de tecnologia, então lá no 5º andar, depois que a gente acabar aqui, tem o VR, vocês podem jogar, tá, o Escape Game, para vocês simularem, enfim, verem como é que é. Se vocês conseguirem trazer alguma coisa, algum aspecto de tecnologia no processo, é legal, tá? Se não conseguir, o mundo não vai acabar, tá? Mas é muito bacana, porque a experiência do cara vai ser única e ninguém consegue se preparar para isso, né? Então, o cara estuda sobre a empresa, ele talvez tenha respostas prontas, e que o principal ponto que ele precisa desenvolver é a ansiedade, né? Só que você não consegue ver de verdade quem é o cara, né? Então, como é que você tem subsídios para não errar na decisão? Com uma avaliação comportamental, com um jogo, porque eles vão, através de aspectos lúdicos, conseguir trazer para você mais informações de quem é o candidato. Isso vai fazer com que vocês não errem na contratação, o nível de erro diminua muito, né? Diminuir o erro é dinheiro para a tua área, tá? Para a área que vai contratar, e é o pessoal elogiando RH e não cobrando RH, eles são chatos, né? Como é que está a minha vaga, né? Preciso admitir para ontem, tem corte de folha. Então, a gente vai ouvir menos isso e mais, enfim, uau, né? Como vocês conseguiram esses candidatos, e é o que a gente quer ouvir. Então, a proposta da companhia é tentar ajudar as empresas nisso, e a gente espera que esses insights que a gente compartilhou com vocês tenham sido provocativos e que gerem, enfim, gerem mudança para o bem da nossa área de RH. Obrigado a todos. Vou convidar, então, a Simone Bianchi, diretora de RH, a Dani, do Twitter, Head de Recursos Humanos, a Ana K, que eu vou passar o microfone e vou passar o bastão, que vão, então, fazer as apresentações dos cases e a gente vai fazer a rodada de perguntas. Dani, Simone, a gente está muito feliz de receber vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são incríveis. A gente está muito assim, empolgado e curioso para trocar experiência e ouvir o que vocês vão falar para a gente. Obrigado mesmo. Sejam bem-vindas. Não, eu vou deixar com a Simone. Sim, tem o passador aqui. Abaixo, avança e o meio é o laser. Se você quiser sentada, acho que é melhor. Deixa eu só ver se eu vou ficar na frente. Acho que dá para ler bem. Estou na frente, gente? Não? Bom dia. Que legal. Vou falar de um tema que me é muito caro, desenvolvimento de jovens talentos. Acho bem interessante. Queria agradecer ao Thiago e toda a companhia de estágios pelo convite. É um prazer estar aqui, especialmente falando numa casa, uma empresa que eu acredito e confio bastante no serviço. Então, eu acho que fazer isso aqui confirma o que eu vou dizer para vocês hoje. Bom, vou falar de um case específico, que é o case da empresa Dupont. A gente tinha muitos desafios e eu vou falar sobre eles, mas antes disso eu preciso passar esse slide. Minhas duas filhas ali em cima, a Nina e a Melissa, elas falaram: mamãe, você vai falar com muita gente hoje, né, mamãe? Eu falei: bastante gente, filha, inclusive pessoal da internet também. Então deixa a gente ser famosa, mamãe. Então apresenta a gente para eles. Então ali né? Então, o Carlos, meu marido, em cima de mim, a Nina, tem 9 anos, e a Melissa tem 6 anos. E minha relação com a diversidade vem desde pequena, mas ela realmente se fixou quando eu casei, que meu marido é negro. Eu tenho 2 filhas negras. E vocês podem imaginar um pouco os desafios que a gente vive no dia a dia em relação à questão da diversidade. E é por isso também que eu estou aqui falando, porque a diversidade também é algo que eu vivo na minha casa, na pele, às vezes dói, mas eu não falo tanto da dor, e sim das oportunidades que a gente tem quando a gente realmente se aproxima das pessoas. E por isso eu trouxe elas para vocês conhecerem. Bom, qual é o caso, exatamente o caso da Dupont?
Em 2015, a empresa vinha passando por uma série de rupturas, por assim dizer. Tem gente que chama de reestruturação, lá chamava de Fixed Cost Modernization, acho que vocês já ouviram falar, é corte mesmo de gente, tá? Então, muita gente saindo, a empresa é uma empresa de ciência e tecnologia, e naquele momento desafios de mercado, desafios mundiais, então acontecia bastante o que eu estava comentando dos cortes. E aí chamava FCM 1, 2, 3, a gente estava brincando que ia chegar no 492, porque todo ano a gente passava por uma série de desafios. E as pessoas se sentindo muito números, né? Então, quem aqui já ouviu falar de headcount, né? Então, headcount é contagem de cabeça mesmo. Então, assim, de alguma maneira, você é um número dentro da empresa. Então, esse era o sentimento. Faltava muito orgulho de fazer parte dessa organização e difícil atrair talentos. Para piorar, o headquarter da empresa fica lá em Alphaville, é um pouquinho distante. Levei quase 2 horas para chegar aqui hoje. Então, de verdade, era um desafio. Um ambiente do trabalho, então, com tantos cortes, colegas de trabalho saindo, vocês podem imaginar também como que fica em termos de ambiente, é um momento difícil de trabalhar. Então, a gente começou a pensar, bom, quais são os nossos principais desafios? Vamos focar neles. Primeiros desafios que a gente tinha em relação à diversidade, ela estava realmente relacionado aos vieses inconscientes. Então, como é que a gente consegue ajudar que um ambiente desse, onde as pessoas estavam passando por cortes, quem é que está ficando realmente, de fato, na empresa? Né? Que tipo de seleção, na hora que você manda alguém embora, quem sai, quem fica? Né? Então, isso tem muita relação com o viés inconsciente. Como que a gente consegue trazer um sentimento de pertencimento? Então, head count ou heart count? Então, a gente lançou uma pesquisa e começou a identificar oportunidades. Criamos, nesse momento, os grupos de afinidade. Então, os grupos de afinidade, a gente criou a partir de cafés da manhã que a gente tinha com o presidente. Na época, a Priscila era a presidente da empresa, então, a primeira mulher presidente. Então, eu, aliada com ela, a gente fez os cafés, e cada café era um café temático. A gente ia saindo dali com os grupos de afinidade praticamente montados. E nós criamos 6 grupos de afinidade, que eu já vou mostrar para vocês. Mas o que o grupo de afinidade faz? Ajuda também nessas temáticas de vieses, a quebrar, a questionar, a trazer novas formas de pensar. A gente tinha o desafio das cotas de pessoas com deficiência, representação interna da sociedade. Então, de fato, se são 55% de negros, cadê os negros dentro da empresa? Realmente, isso era um tema também. E para apresentar para a diretoria quais eram as métricas. Não tínhamos métricas também. Falamos, vamos desenvolver métricas para medir realmente onde a gente está e para onde a gente quer ir. Mulheres em posição de liderança, fortalecimento dos grupos de afinidade, educação e desenvolvimento dos funcionários em geral. Então, esses eram os principais desafios, e veem que eram muitos lá em 2015, né? E aí, a pergunta é, somos uma empresa de ciência e inovação, mas a gente tem um timinho lá, todo mundo igual, né? Então, como é que a gente já sabe, por A mais B, que times iguais, então, falando um pouco de teoria dos times iguais, times homogêneos, eles têm sinergia imediata. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma pesquisa de marketing global que foi lançada mais ou menos uns 3 anos atrás e fala exatamente isso. Gente, quem aqui não gosta de se encontrar com quem é parecido? Dá menos trabalho, não dá? Ele já me conhece. Já pensa igual a mim. É igual a mim. Ótimo, vamos ser amigos. Não é assim que a gente pensa? Então, a sinergia é mais rápida, realmente. Só que entra rapidamente também num platô criativo, porque, como a gente pensa igual, vem da mesma origem social, é tudo igual, a gente chega nas mesmas ideias. Óbvio. Então, a inovação tende a ser menos, a criatividade também, e as possibilidades também são limitadas. Ao passo que times heterogêneos, aqui está homogêneo de novo, mas os times heterogêneos, que são os times diferentes, é muito difícil a integração inicial. É assim, meu Deus, me disseram, por exemplo, que negro é ladrão, né? Não vou nem me aproximar, né? Assim que a gente pensa. Não vou me aproximar da LGBT, não, porque vai que eu viro um, né? Não é assim que também as pessoas falam por aí? Os absurdos que a gente escuta? Então, de verdade, no primeiro momento, a gente tem mais dificuldade em termos de quebrar as nossas próprias barreiras, nossos próprios vieses e as crenças limitantes que a gente foi tendo e nos foram desenvolvendo
desenvolvendo ao longo da nossa vida. Mas, à medida que eu consigo me aproximar da diversidade, de outras pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, que têm origens diferentes da minha, as sinapses são exponenciais. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu falo com alguém que pensa totalmente diferente de mim, e ela, com o que eu disse, tem uma outra ideia, então a gente já tem 3 ideias, porque ela tinha uma, com o que eu disse, ela criou outra, e aí a gente vai criando novas ideias. E, hoje em dia, a gente está num mundo muito rápido, volátil, como a gente sabe, o mundo VUCA, né? E, nesse mundo, não dá tempo para pensar. Einstein, ele morreu sem perceber, sem saber que faria tanto sucesso, né? Assim, porque foram anos de estudo. E sozinho. Hoje em dia, ninguém chega nem ali na porta sozinho. Realmente, a gente precisa colaboração, a gente precisa, para ter criatividade e poder implementar essa criatividade, precisa realmente de agilidade, senão o outro ali já implementou. Com o advento da internet, muita coisa se quebrou em termos de até privacidade do conhecimento, justamente porque, de alguma maneira, você está ali divulgando o tempo todo o conhecimento e aprendendo também, né? Então, isso é bem importante. Então, olha o que se ganha com a diversidade. Então, minimamente aprendizado. E aí o aprendizado, obviamente, aplicado é incrível, né? Então, com os grupos de afinidade que foram criados lá na Dupont naquela ocasião, a gente começou a estudar as temáticas específicas, que também diversidade não é assim, um balaio tudo junto, não. As pessoas têm necessidades diferentes, né? E eles falam, e eu gosto dessa frase, nada sobre nós sem nós. Então, o que é? Se vai falar de mulher no bar, num grupinho de homens no bar, vai falar de mulher, mas não vai ser do jeito como a gente gostaria que falassem, né? De fato, sobre as oportunidades de desenvolvimento. A mesma coisa, público LGBT, os negros, pessoas com deficiência, os jovens. Falar das temáticas de forma específica ajuda a criar novas possibilidades. Quem deve falar? Todo mundo. A participação é ampla, mas com os públicos participando, né? E aí a gente chegou, então, à medida que todos esses desafios estavam sendo vencidos, a gente chegou no que foi o ponto alto do nosso processo e do que eu vou falar aqui, que foram as estratégias de recrutamento e seleção. Esse é um slide genuíno de janeiro de 2017, é exatamente o que a gente tinha naquela ocasião. Essa foi uma reunião com a liderança global e regional de recrutamento e seleção, Talent Acquisition. Para quê? Para falar no Brasil sobre diversidade. Então, nós passamos a ser o piloto, então, na América Latina e em todo o mundo, de estratégias que a gente ia fazer de recrutamento e seleção. Algumas eu compartilho com vocês. Por exemplo, células de seleção. Passaria, a partir dessa época, ninguém mais seria selecionado, não teria mais uma vaga que um gestor faria sozinho. Realmente, as pessoas, os grupos de afinidade participariam e ajudariam o gestor a tomar a decisão baseada em talento, só talento. O Tiago falou bastante sobre isso aqui, é o que eu acredito também. Se a gente põe muita barreira, muito crivo, muito corte, a gente não chega no talento, porque o talento não está na faculdade que a pessoa fez, ou no curso, ou na viagem para o exterior que ele fez. O talento ele é interno e ele pode estar em qualquer lugar. Então, a gente começamos a trabalhar com esse mote de talento, só talento, e criamos uma série de ferramentas que eu vou compartilhar um pouco mais com vocês. Uma outra coisa que foi muito importante foram as parcerias. Então, a gente não sabia sobre tudo da diversidade. Então, precisava se associar com instituições que têm conhecimento, que sabem falar sobre aquele determinado assunto. Então, o Fórum de Empresas LGBT, a Faculdade Zumbi dos Palmares, ONU Mulheres, a Iniciativa Empresarial para a Igualdade Social, foram alguns dos parceiros que a gente se associou para compartilhar, mas também para aprender mais sobre as temáticas de diversidade com empresas e pessoas que poderiam falar conosco. E a outra parceria que foi fundamental foi a parceria com a companhia de estágios. Porque, nesse momento, a gente já estava muito infeliz com quem estava fazendo o nosso programa de estágio. A gente tinha muita dificuldade de articular o que a gente queria e que eles pudessem realmente implementar.
uma limitação técnica e administrativa. Então, a gente falou, bom, peraí, fizemos uma seleção de empresas, conversamos uma com uma, eu lembro exatamente o dia que o Thiago sentou na nossa frente para falar da companhia de estágios, e a cada desafio que a gente trazia em relação à diversidade, bom, a gente tem 14 mil inscritos no programa, a gente tem, sei lá, 100 vagas, para dizer qualquer números absolutos. Como é que a gente vai cortar aqui que não seja por faculdade? Essa história, né, que a gente já queria quebrar e a gente conseguiu o compromisso de toda a liderança. Não teria mais essa história de faculdade de primeira linha, não cortaríamos mais por idade. Eu vou falar para vocês sobre isso. E aí, cada desafio que eu trazia, a companhia de estágio dizia, a gente consegue. A gente consegue. A gente tem o banco, a gente tem a tecnologia, a gente tem como fazer. E foi isso que aconteceu. Primeira coisa, lembra dos parceiros que eu comentei com vocês? Da Iniciativa Empresarial para a Igualdade Racial, tem o Dr. Rafael. E eu falei, Rafael, vem aqui na empresa, vamos falar um pouco sobre o que a gente quer fazer de melhoria de diversidade. E a primeira coisa que ele trouxe é assim, Simone, você quer tanto diversidade na empresa, né? Sim. E que você... Deixa eu dar uma olhada no site. Fala, Simone, não está comunicando. Já as imagens que vocês usam já não comunicam que vocês querem isso. E as pessoas, por sua vez, falam assim, eu vou trabalhar, você acha que eu vou me despencar, né, de um lugar até Alphaville para uma empresa que tem... Ele falava muito da porta de vidro que tinha para entrar na empresa. Eu não vou nem atravessar essa porta de vidro, porque as pessoas têm medo de se sentir discriminadas. A gente faz isso ao longo dos anos no Brasil, né? Há pouco tempo a gente ainda tinha escravos por aqui, né? Então as pessoas se sentem intimidadas. Ele falou, essa porta de vidro intimida, essas fotos que você posta sobre a sua empresa intimidam. Então a gente teve que fazer toda uma mudança de linguagem, inclusive, para atrair a diversidade. Então, eu falo isso porque realmente a parceria ela ajuda a gente a encontrar essas soluções também. Mas aí, algumas ações que a gente implementou, uma delas aí vocês podem ver pelas fotos do próprio site, a gente mudou completamente com a ajuda da companhia de estágios. Aliás, são ótimos nessa parte de comunicação, impressionante, vocês sabem disso, né? A preparação dos gestores foi fundamental também. Então, que os gestores comprassem a ideia de mudar o programa completamente, de não ter mais faculdade de primeira linha. Então, ele falava assim, poxa, mas eu estudei na Exal, que é a melhor universidade do Brasil. Eu falei, olha, há controvérsias, né? Porque quem faz a faculdade é o aluno. Então, realmente, a faculdade é ótima, mas não é só nela que nós vamos mais selecionar. Porque se a gente está buscando talento, a gente vai buscar em qualquer lugar. Lembra que o Thiago também trouxe, se a gente começa a cortar, a gente começa a perder as pessoas. Ações focadas, então, em universidades target. Então, a Faculdade Zumbi dos Palmares virou assim, número 1 do nosso target. Fomos para lá, eles são super receptivos. É uma faculdade que 80% dos alunos são negros. Então, realmente, faz sentido estar lá, participar das feiras, participar da seleção com eles, mas tem outras, obviamente. Recrutamento inclusivo e flexível, participação dos grupos de afinidade no desenho do programa, no desenho da seleção. Eles participaram para ajudar a gente a quebrar os vieses e a seleção realmente coletiva. Bom, o que aconteceu? Aqui vocês já viram mudança do nome da empresa, né? Então, a Simone começou a falar da Dupont, daqui a pouco você vai falar da Corteva. Quem acompanhou aqui a maior fusão com separação da história mundial, que foi a fusão da Dupont? Alguém? Alguns. Exatamente. Essa fusão, ela era, eu brinco que era um casamento com divórcio anunciado. Era realmente casar para se separar. E quando se separou em 3 grandes empresas: a Dupont, a Dow e a Corteva, com negócios mais específicos e endereçados a cada uma das empresas. Esse case que eu vou trazer agora, que foi o case... Porque isso foi uma trajetória da Dupont se transformando em Corteva em algum momento, é o case onde a gente teve um número relevante para compartilhar com vocês. Primeiro problema, então, era a atração da diversidade, como eu comentei, e a solução foi realmente na forma de selecionar. Então, não tinha mais currículo. Então, também, o Thiago trouxe da pesquisa que as pessoas se sentiam intimidadas para falar, queriam tempo de qualidade para falar. Então, com o currículo, o que acontecia é que o gestor ficava olhando o currículo, a pessoa está na frente dele falando, e ele está aqui olhando o currículo. Acontece com vocês? Só lá, né, na Corteva.
E sem pré-requisitos, o único pré-requisito que a gente deixava é em algumas posições que realmente tinha que falar com a Índia, então o inglês era fundamental, ou algum curso específico, engenharia, o que seja, psicologia, aí sim. Caso contrário, as pessoas eram cursos abertos, idade aberta, formação aberta e sem o currículo. Ações proativas em universidade target, realmente buscando pela diversidade. Então, é também um posicionamento proativo, né? Participação ativa dos networks, como eu comentei, novas peças de comunicação, dinâmicas em grupo e informação prévia para os candidatos e as entrevistas finais em célula de seleção. Outra coisa que a gente implementou era um único dia de seleção lá na empresa, um único, e dava feedback também na hora. E as pessoas que participavam da fase de pré-seleção aqui na companhia, o feedback na companhia. Então, posso dizer que a seleção tinha 2 etapas, uma pré-seleção e outra seleção final, ou seja, também atendendo à demanda e à necessidade dos candidatos. Considerando, por exemplo, que as questões socioeconômicas, que as pessoas que a gente queria também atrair, as pessoas teriam dificuldade de ficar voltando em Alphaville mais uma vez. Então, fazer tudo de uma vez só também, a ideia era conseguir chamar a atenção dessa população. Então, o resultado foi... Sim, 51% da contratação de negros já na primeira seleção. Isso é uau, porque, de verdade, a gente sabe quanto lá a gente sofreu para conseguir. Mas, com todas aquelas ações, especialmente a conscientização e a mudança da liderança e a mudança na estratégia de recrutamento e seleção, foi que esse número pôde ser possível. A contratação de estagiário trans, a contratação de LGBTs, 50% de mulheres. Então, realmente, a gente ficou bem feliz. Quando a gente podia ter posto a foto, né? Quando a gente viu a foto, eu chorei. De emoção, de alegria, de ver um sonho realizado. De ver que, sim, é possível. Todas as barreiras, às vezes, nós mesmos, na liderança ou em recursos humanos, a gente mesmo coloca, muitas vezes. Ou a gente tem, historicamente, dados e formas de fazer que, se a gente não tiver um esforço, a gente não consegue realmente quebrar, né? E aí... Essas outras conquistas eu não vou comentar. Basicamente, o que eu queria, encerrando aqui, para deixar espaço para as perguntas, e a Dani, é assim, um candidato veio falar comigo e eu falei assim, mais ou menos na linha do que o Thiago falou assim, Simone, eu adorei o processo seletivo, nossa, foi incrível. E, assim, você ficou em que vaga? Ele, não fiquei. Então, olha a experiência que essa pessoa teve no programa, a ponto dele vir elogiar a empresa e não ter sido contratado. De verdade, ele se sentiu muito incluído, ele gostou de ver, porque, na verdade, não precisa ser mulher, LGBT, não precisa ser negro para querer ver as coisas certas acontecerem, as oportunidades para todos existirem. Não é assim? Hoje, vocês e eu, a gente não quer mais fazer negócios com quem não leva a diversidade em consideração. Não é assim? Ainda mais, melhor seria fazer negócios com quem, sim, leva a diversidade e pode ser nosso parceiro, como a companhia de estágios é. Então, de verdade, eu acho que isso faz toda a diferença. É a imagem da sua empresa que você atrela na hora que um candidato vem aqui na companhia de estágio, ele não está vindo na companhia de estágio. Ele está vindo na sua empresa, por acaso, é aqui na companhia. Então, isso é muito importante. Com quem você faz negócio, com quem você se associa, que parceiros você tem. E a outra historinha que eu queria contar é assim, como eu mostrei para vocês a Nina e a Melissa, a Nina é a mais velha, 9 anos. Quando ela tinha 3 anos, ela estava na escola e ela chegou em casa e falou, mamãe, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu, filha? A Samira, que é uma amiga, a melhor amiga dela, bem branquinha, e ela era a mais pretinha da turma dela, a Nina, da escola toda, inclusive, ela falou, a Samira me lambeu, mamãe. Eu falei, o que você... A Samira te lambeu, filha? Ela falou, me lambeu. Por que a Samira te lambeu, filha? Mãe, ela me lambeu porque ela pensou que eu tinha gosto de chocolate. Aí eu falei, foi mesmo? E você fez o quê, filha? Lambi ela também, mamãe. Aí eu falei, filha, você lambeu a Samira? Ela falou, lambi, mamãe. E por quê? Porque eu tinha certeza que ela tinha gosto de açúcar. Então, por que eu conto essa história? Para fazer um convite a cada um e cada uma de vocês. A diversidade pode ser deliciosa, a gente vai precisar se aproximar dela.
Obrigada, Si. Pessoal, vou pedir para vocês segurarem as perguntas um pouquinho. A gente vai passar a palavra para a Dani. Depois a gente abre uma rodada de conversa, tá bom? Pessoal online também, já pode começar a mandar para a Gabi, que daí ela me manda o print. Bom dia a todos. Uau, que relato. Adorei. Gente, obrigada, Tiago, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que a gente vive no dia a dia em nossas empresas, e essas experiências que são tão ricas e que precisam ser divulgadas e compartilhadas para que cada vez mais a gente tenha inspiração para levar adiante esse trabalho tão lindo que a gente faz e que realmente é muito emocionante, né? Então, vou contar um pouquinho para vocês, passando um processo bem parecido com o que a Simone trouxe, e todas as dificuldades e os desafios que nós tivemos, e também compartilhando o resultado, né? Então, começando... Deixa eu vir aqui. Então, me apresentando, eu sou Daniela Magalhães, eu sou Head de RH para o Twitter na América Latina. Gosto que me chamem por Dani, que é uma coisa mais íntima. Daniela fica aquela coisa de mãe brava, né? Quando eu fazia alguma coisa, Daniela, falar, ai meu Deus, aí vem bronca. Bom, então, Dani, como eu sou conhecida, eu estou no Twitter, eu completei meu primeiro ano, agora em setembro, um ano de muito aprendizado, de muitas boas experiências, algo que essa empresa proporciona muito para quem tem a oportunidade de trabalhar lá, que é essa coisa do dia a dia, de você realmente viver essas experiências, né? Participando, sendo coadjuvante ou tendo um papel principal. É uma plataforma muito interessante. E o que é o Twitter, né? Todos aqui, quem possuem conta no Twitter aqui? Uau, muito bem. Então, o meu handle é Magalhães Rocks, que eu coloquei ali. Magalhães Rocks, porque Magalhães do meu pai foi uma homenagem que eu quis fazer para o senhor Magalhães. E Rocks, aí, que várias distinções da palavra, né? Bom, e o que é o Twitter? O Twitter é o que está acontecendo, né? Tudo acontece no Twitter. É uma plataforma de interesses, não é uma rede social. Tudo acontece no Twitter, primeiramente. Então, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a divulgação do nascimento do bebê real foi feito no Twitter em primeira mão. A primeira imagem do buraco negro foi divulgada pelo Twitter. Recentemente, infelizmente, né, essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, do ônibus que foi sequestrado. Então, era um usuário do Twitter que tweetou, em primeiro lugar, dizendo que o pai dele estava dentro do ônibus naquele momento, de muita comoção, enfim. Então, isso foi divulgado através da plataforma do Twitter. Então, é um lugar onde as pessoas buscam os seus interesses, elas conversam. É uma rede pública onde a gente promove essas conversas saudáveis, onde as pessoas podem dar a sua opinião, né? E é um ambiente muito rico também para as nossas marcas, porque isso cria um link, né? Uma identificação das marcas diretamente com os seus consumidores, porque a resposta ela é rápida. Então, esse eu poderia dizer que é o nosso superpoder hoje no Twitter, né? Essa força e essa relevância que a gente tem. Onde as pessoas estão, e aonde estão as pessoas é onde vive a diversidade, né? Então, quando a gente fala da nossa plataforma, obviamente que nós estamos falando também da nossa força de trabalho. Essa diversidade ela tem que estar presente, porque é um reflexo da nossa empresa, dos nossos valores. E a nossa missão é dar a todos esse poder de criar e compartilhar ao vivo e sem barreiras. Então, isso é na plataforma e isso é no nosso dia a dia também, do nosso ambiente de trabalho. A diversidade na plataforma, que é refletida na nossa força de trabalho, onde os nossos funcionários são carinhosamente chamados por TWIPs.
Então, os nossos TWIPs têm voz, eles têm espaço para criar, para trazer novas ideias. Acho isso muito interessante. Então, por que não começar do começo? Né? Quando a gente fala de talentos, falar dos nossos estagiários. Então, esse foi um processo muito interessante. É o primeiro grupo que eu tenho a oportunidade de trabalhar. Então, os grupos eu vou falar um pouquinho mais para frente. O programa de estágio no Twitter começou em 2015, então essa já é a 4ª turma. Atualmente, nós temos 20 estagiários atuando com a gente, e desde 2015 já são 64 estagiários passando pelas nossas diversas áreas. Como é que foi a seleção de estagiários no Twitter? Então, desde o início, a gente quis fomentar a diversidade. Felizmente, hoje, a nossa cultura ela é muito diversa. Né? Então, nós não passamos por muitas das dificuldades que foi de mudança de mindset, de trazer a diversidade, mas sim como atrair e como abrir as portas para a diversidade. Como é que a gente vai receber esse tema, né? que estão em alta, mas como é que a gente vai lidar com isso? Então, como é que a gente fez? Em parceria com a companhia de estágios, que nos deu todo o suporte, nós criamos as inscrições e os filtros através de uma página. A companhia de estágio, a gente fez, então, os critérios, nós estabelecemos os critérios, colocamos nessa página. Depois, um segundo ponto... Está indo, gente? Não estou vendo. Aqui a luz está... Aqui. As dinâmicas de grupo, que foram feitas as atividades em grupos de 10 pessoas durante 2 semanas. O próximo passo foram as entrevistas por vídeo. Houve as conversas por vídeo com o time de recrutamento do Twitter. Isso é importante enfatizar, acho que eu não deixei claro no início, né? Hoje eu sou responsável pela área de RH, mas a gente tem um time que tem a responsabilidade de recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. Então, essa é um projeto, obviamente, liderado por eles, mas que eu tenho um papel de dar o suporte, né, durante e agora, depois do processo em si implementado. E a fase das entrevistas que aconteceram no Twitter, onde os candidatos foram até a nossa empresa, foram recebidos e foram entrevistados pelos executivos, participaram das dinâmicas de grupo in loco. Tá? E esse dia foi muito legal, vou falar para vocês. E aí o trabalho em equipe, enfatizando de novo a parceria com a companhia de estágios, que abriu as portas para a gente, tanto na atração e com todas as estratégias de recrutamento. Além da companhia de estágios, a gente usou também a consultoria da companhia Empodera, que nos auxiliou também no processo de conscientização desses gestores, né? E também de alguns workshops internos para esses novos managers, para receber a diversidade. Então, essa é a página que a gente criou sobre o programa de estágio no Twitter. Muita foto, bastante informação e um teaser mesmo, né, convidando as pessoas a se cadastrarem e participar do processo seletivo. Foi um boom, como vocês podem imaginar, então teve um apelo muito grande, muitas e muitas inscrições. Então, foi bem interessante esse processo. Aqui, alguns dos tweets que foram feitos pelos candidatos, né, durante os candidatos. Aqui, desculpa, gente, eu troquei a página. Isso aqui é a página do Twitter Careers Brasil. Então, havia sempre um teaser. Conheço as nossas vagas, tinha as pessoas falando sobre as áreas, convidando as pessoas a participarem. Olha, a minha área faz isso, aqui o nosso trabalho é feito dessa maneira, explicando cada área. E aí, cada etapa também ia sendo tweetada pela companhia de estágio, que informava, olha, estamos aqui, hoje vai acontecer a segunda etapa. Então, as pessoas que estavam participando do processo, elas tinham a possibilidade de ir acompanhando
toda a movimentação em cima do processo, né? Nós também tivemos aqui a Gabi, uma das gestoras, que falou um pouquinho sobre a área e o que ela faz. Ali a gente postou a foto do dia que os candidatos foram recebidos com café da manhã, e a gente fez um tour com eles pelo escritório, então foi bastante interessante. Então, como aconteceu, né? É um processo sem vieses. Então, desde o início, isso é sempre muito discutido no Twitter. A gente tem um espaço aberto para discussão. Então, tudo é conversado antes de qualquer decisão. Há uma grande colaboração e a vontade de fazer dar certo. E, através disso, nós abrimos essas barreiras que geralmente são encontradas no processo. Nós abrimos mão do inglês para trazer mais pessoas. Nós incluímos todos os cursos, não fizemos distinção de formação, de cursos ou faculdades. Então, isso nos deu uma base maior para ter uma maior diversidade e um número maior de perfis, né, para trazer e participar do processo. Os candidatos foram avaliados de acordo com as habilidades, com os comportamentos e também com a conexão com a cultura da empresa. Então, deixando de lado formação, como a Simone trouxe, faculdade ou cursos, nada além. A gente fez... O foco foi mesmo nas conversas, na dinâmica. A gente ouviu a história de cada um e a gente identificou os talentos e no que eles poderiam aportar para a gente, da mesma maneira que eu acho que é uma via de duas mãos, né? Uma troca. E aí, depois que nós tivemos esse processo, nós selecionamos as pessoas, e aí o que fazer agora com eles chegando, né? Isso foi uma segunda parte do processo. Então, nós tivemos a preparação, de novo, dos gerentes, recordando mais uma vez que essa era uma turma bem especial, então, que a gente deveria, no dia a dia, ir exercitando isso, né, e ajudando da melhor maneira possível. Então, na primeira semana deles com a gente, nós armamos um programa de imersão mesmo e de integração. Então, cada representante de cada área apresentou o que fazia, explicou os objetivos da área, quais eram os desafios, enfim, explicando para eles cada departamento e qual era o papel de cada um ali naquele momento. E depois dessa primeira semana de imersão com esses gestores, nós nomeamos o que a gente chama de mentores, que, na verdade, são os estagiários que já estavam dos programas anteriores, para receber esses novos estagiários e ficarem com eles nessa transição na primeira semana. Então, isso era uma oportunidade de estagiário para estagiário, para eles passarem os relatos, né, os desafios que eles tiveram lá e os aprendizados, obviamente, né? Então, isso é bom para os dois lados também, porque daí os estagiários têm essa também, como é parte da cultura de todos participarem, né, e fazerem o nosso ambiente. Então, eles se sentiram confortáveis e muito gratos em ajudar uma turma nova que estava chegando e compartilhando toda essa experiência deles. E os novos que estavam chegando também se sentindo confortáveis e acolhidos nesse primeiro momento. Então, muitos deles, alguns já têm uma experiência em negócios diferentes, em atuações diferentes, e muitos também é a primeira vez que são recebidos em uma empresa. Então, depois desse primeiro mês deles trabalhando e passando por todo esse processo, eu tive conversas individuais com eles para entender como é que foram esse primeiro mês. E foi incrível. Assim, entendendo deles como é que foi a experiência, entendendo as dores, né? Muitos deles com relatos do tipo: uau, eu não merecia estar aqui e eu estou. Eu falei: não, você merece e é por isso que você está aqui, né? Então, assim, vários relatos.
que fazem com que a gente cresça e que cada vez mais a gente queira levar isso para frente. Então, são histórias que a gente gosta de contar, é parte da nossa cultura e cada vez mais a gente fica feliz em poder contribuir na vida desses jovens de maneira tão rica. Seguindo aqui, então a gente acha, complementando o que a Simone disse, né, diferentes experiências, diferentes culturas, diferentes perspectivas trazem melhores relações, melhores equipes, melhores resultados. E é isso que a gente fomenta sempre com os nossos tweets, o que a gente faz questão de levar adiante sempre essa mensagem. Sempre com muito carinho, entendendo as histórias, com muita empatia, um ambiente que acolhe realmente, né? E onde a diversidade não é só uma palavra, mas sim a inclusão também, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que a inclusão não é só você chamar, convidar para a festa, né? E sim você chamar, convidar para dançar, né? E se a pessoa não sabe dançar, a gente ensina, né? Então, Love Every Work é um dos nossos mantras no Twitter, e não é só uma retórica. A gente faz sempre questão de deixar isso forte na nossa cultura. Então, aqui, alguns dos tweets dos candidatos que participaram, muitos deles aqui que não foram selecionados, mas que tiveram essa chance de participar do processo e que puderam dar os relatos, então, de uma maneira muito positiva. Eu também tuitei no dia, porque, gente, foi uma experiência muito bacana. Eu ri, eu chorei, a gente compartilhou muitas histórias, foi muito interessante entender um pouquinho de cada um, entender as histórias. E aí eu acho que a formação, a experiência, faculdade, se perde quando a gente tem um ambiente tão rico quanto esse, né? E hoje a gente vê no dia a dia o quão nós temos sorte por tê-los, porque a gente aprende muito, né? É uma troca realmente. Então a gente sempre fomenta isso, Love Every Work, e é parte da nossa cultura, é onde o ambiente que a gente cria, que é muito acolhedor, e dentro desse Love Every Work a gente tem os grupos de afinidade, né? A gente tem o grupo Twitter Women, que são das mulheres, nós temos o Twitter Open, que são das causas LGBT, temos os Blackbirds, que é sobre equidade racial, e eles sempre estão trazendo informações para a gente sempre compartilha, a gente entende, eles trazem para a gente quais são as dificuldades, como eles superam isso, né? Então, a gente está muito perto, e isso é muito genuíno no Twitter. E eu acho que isso é a grande riqueza que a gente tem hoje em termos de cultura. Love Every Work. Love Twitter. I love Twitter. Sou suspeita para falar. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Vou deixar aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Depois desses cases, eu pude participar do processo do Twitter. Foi realmente incrível. Um dia a gente saía chorando, outro dia a gente saía rindo. Foi realmente mágico, foi muito inclusivo e foi muito gostoso de fazer parte. Perguntas? Vamos lá. Pode. Gente, eu vou repetir as perguntas de vocês, tá? Para o pessoal que está online conseguir ouvir. Então, não achem estranho, tá? Você fala... Você quer o microfone? Acho que é mais fácil. For melhor com você. Eu não vou mais repetir. Olá, bom dia. Eu sou a Fernanda. Eu sou da Amancuvave. Nós tivemos uma mudança, não é mais Mexiquem. Eu atuo em Talent Acquisition. E hoje eu fico responsável por processos de estágio aqui de São Paulo. E aí, uma pergunta para a Daniela, mas que talvez a Simone consegue também contribuir nessa resposta. Você falou de imersão em diversas áreas, né? Quando os candidatos, os que foram os candidatos escolhidos, né? Os finalistas,
seria um job rotation antes de direcionar ele para uma área mais assertiva ou mais de objetivo? Vou explicar minha pergunta. Hoje, eu acho que, por mais que eles estão muito certos de alguns propósitos, eles estão construindo esses propósitos. Então, vou dar exemplos. Lá, hoje, a gente contrata engenheiro para atuar na área de produtos. De repente, eles entendem que não vai fazer sentido e eles ficam, sei lá, 4 meses, que acho que foi muito do que o Thiago falou de manter e tudo mais. Como que a gente consegue contribuir para que isso não aconteça? Então, eu queria entender se nessa imersão seria mais ou menos nessa linha, de eles entenderem as áreas, conhecerem as áreas e, de fato, entender o que está mais relacionado ao propósito deles. Não, na verdade, foi mais uma apresentação para que eles entendam como é que funciona o Twitter como um todo, entender as estruturas, né, o que cada área faz, além daquela que eles foram selecionados para participar. Essa imersão e falar um pouquinho, eles tiveram a chance de ter nas dinâmicas que foram feitas no escritório, né? Então, quando estavam todos reunidos e cada gestor falou um pouquinho da área, eles estiveram ali, mas no momento ainda que estavam sendo selecionados, né? Porque como foi? Os gestores participaram e eles é que fizeram a seleção. Cada um fala, bom, eu tenho interesse nessa pessoa e nessa, porque eu acho que, não a experiência, mas eu acho que ele vai se relacionar melhor dentro do meu negócio, né? Ele vai se adaptar melhor dentro da minha linguagem, ele vai se desenvolver mais, porque em todo momento a gente pensou nisso. Como é que a gente contribui na formação deles, né? Além de abrir mão de todas aquelas coisas que nós falamos das barreiras, também participar desse momento na carreira deles e ter uma mãozinha ali nessa fase de desenvolvimento. Óbvio que nós estamos abertos, claro, depois de um certo tempo dessas conversas que eu tenho com eles, então eu fiz a primeira depois dos 30 dias e a intenção é fazer até os 90 dias, para entender como é que está sendo essa fase de adaptação. Se, de repente, alguém falar, Dani, eu não me adaptei, eu acho que talvez seria uma outra área, óbvio, a gente vai conversar e a gente vai fazer o que for melhor para aquela pessoa, porque o intuito é realmente ajudar no desenvolvimento. Queria comentar, então, lá o que aconteceu foi que a gente tinha um pool de candidatos tão bom que, no fim, e a gente fez as células de seleção, e as células eram depois da dinâmica, então as pessoas se apresentavam e, depois da dinâmica, imediatamente tinha as entrevistas. Então, a gente se reunia antes com os gestores e eles diziam com quem eles queriam falar, e, obviamente, eram todos os gestores juntos, e aquela história de vários gestores quererem a mesma pessoa. Gente, sem brincadeira, foi tão engraçado que tinha dias que tinha lá um número de candidatos e o número de vagas, e a gente conseguiu que todas as pessoas, nunca tinha visto isso, todas as pessoas que estavam foram selecionadas para processos de entrevista. E aí aconteceu um fenômeno impressionante, que as pessoas começaram, na seleção, na célula, ao invés dele perguntar do candidato, ele vendia a área. Sabe assim? Não, porque você precisa trabalhar comigo na minha área, porque a minha área faz isso, faz aquilo, começar a vender. Então, para o candidato foi ótimo, porque ele começou a saber um pouco mais. Na dinâmica também, as áreas se apresentavam, mas ali era uma venda mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o outro, ele falou isso, mas olha, a área dele não é tão boa quanto a minha, porque a minha tem isso, isso e aquilo. E falava assim, no fim, quem selecionou não foram os líderes que selecionaram os candidatos que selecionaram as áreas que eles queriam trabalhar. Foi um fenômeno, primeira vez que eu vi acontecer, e foi maravilhoso, porque realmente foi a confirmação de que a gente tinha um pool bacana de talentos, bem selecionados, e realmente quem a gente apresentou foi aproveitado. Mas uma outra coisa que eu acho que também que você pode pensar é na flexibilidade. Eu acho que flexibilidade na vida é fundamental, e num programa desses não é diferente. Então, o que a gente fez? Num determinado momento, depois lá dos seus 4 meses de programa rodando, algumas pessoas começaram a se interessar por outras áreas, e o que aconteceu também é o fit mesmo. Não gostou da área, de alguma maneira aquilo não estava desenvolvendo, e o objetivo também era o desenvolvimento. Para você ter uma ideia, a efetivação lá do programa é em torno de 75% a 80%, ou seja, realmente é formação de novos talentos. Então,
ter fit para a área faz todo sentido, né? Porque você quer depois ter a chance de ser efetivado. Inclusive, eu não comentei, mas depois da seleção tem todo um programa de desenvolvimento mesmo do estagiário. A gente trabalhou também com parceria com a companhia de estágio e a Agência 4, que foi através da companhia que a gente conseguiu desenvolver, e isso foi bem interessante. Mas aí a gente conseguiu fazer o rotation. Porque aí várias pessoas, a gente movimentou 4 pessoas nessa brincadeira, assim, entre os próprios estagiários, pessoas que poderiam fazer outras coisas, e as pessoas estão felizes. E, recentemente, num evento que a gente se encontrou da companhia, uma das pessoas que estavam lá divulgando, inclusive, o programa de estágio, tinha acabado de ser efetivado. E foi um dos que passou pelo rotation. Ou seja, de fato, ele não estava no melhor lugar, foi para o melhor lugar a ponto de ter sido efetivado, entendeu? E veio numa alegria me contar que eu fiquei contagiada. Então, acho que são 2 coisas. Você fazer um bom programa, que as pessoas realmente falem sobre as áreas e as pessoas possam fazer uma boa escolha, mas depois também ter a flexibilidade para, se for necessário, deixar as pessoas rodarem. Obrigada. Mais perguntas? Você leva lá cá. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Eu acredito que o RH é o primeiro a levantar a bandeira quando fala da diversidade, né? E a gente acaba tendo um grande desafio que ambas comentaram sobre os gestores e sobre o nosso papel de levantar essa bandeira e disseminar essa cultura diversificada. Qual que é o meu ponto e qual que é a minha pergunta? Eu queria saber de que maneira vocês fizeram essa virada de chave por parte dos gestores, que acabam tendo o currículo como algo que eles realmente vão discriminar, tem todos aqueles mindsets fixos que acabam prejudicando essa nossa causa que a gente quer levantar. Vou começar e depois a Dani comenta. Eu quis trazer a trajetória desde 2015 justamente para ajudar vocês a entenderem que não é uma coisa do dia para a noite. Essa coisa, obviamente, falei 2015, mas já vinha antes de necessidades e tal. 2015 a gente colocou um plano mesmo em marcha. Pensar que a Dupont já era uma empresa que tinha um dos valores como respeito às pessoas. Então, assim, de verdade, quem conhece a empresa... agora não existe a Dupont como a gente tinha antes, né? Se transformou, como eu falei, com a junção em 3 outras empresas, mas continua a origem, digamos assim, o legado não se perde em termos de respeito às pessoas. Mas quem estava lá dentro sempre se sentiu muito respeitado, tinha as oportunidades e tudo mais. Mas quem está lá dentro é quem sempre esteve lá dentro, né? Então, como que a gente consegue atrair a diversidade e, de fato, que a diversidade possa também ser respeitada e ter a oportunidade? Então, esse foi um desafio ao longo de vários anos que a gente vem trabalhando, mas a montagem do plano passava por realmente trabalhar em conscientização. Para que serve a diversidade? Porque, no fim do dia, não é bom mocismo, né? As empresas não fazem as coisas por bom mocismo só. Tem que ver resultado, realmente, números, dados, coisas que comprovem. Então, você tem várias pesquisas, McKinsey, pesquisas da Deloitte, várias outras que falam sobre dados de resultados positivos com a diversidade. Então, você trazer isso em seminários de viés inconsciente, nós começamos pela liderança, acho que faz todo sentido. A liderança precisa comprar junto com a gente. Então, o presidente super imbuído. Um slide que eu não deu tempo de passar para vocês era justamente mostrando que, hoje, na Corteva, 50% das diretoras comerciais são mulheres. E 50%. É bem legal. De uma empresa do ramo de agricultura, tá? Super machista, que a gente sabe que é esse ramo ainda no nosso país. Então, mais de 40% é o conselho diretor em número de mulheres, né? 22% de negros e por aí vai, no geral da companhia. Então, o que eu falo tem que começar pela liderança, porque ali, muitas vezes, a gente vai lá, o RH, uma boa vontade, mas na hora de tomar a decisão da vaga, não somos nós que tomamos. Eu fiz muita pergunta difícil lá, porque eu também falei, não, agora a gente tem que puxar. Eu escutei, gente, sem brincadeira,
acho que foi só lá, tá? Mas eu escutei uma líder falando assim: ah, tá vendo? Eu contratei uma estagiária negra no outro programa e não deu certo, então não posso contratar negro. Falei, toda vez você contratou vários brancos e não deu certo, você não parou de contratar branco? Não estou entendendo você, né? Essa sua dificuldade de entender a cor. Mas acontece, então você tem que ir lá desafiar, mas não foi a cor da pessoa que fez com que ela não desse certo. Vamos focar na pessoa? Quais foram os problemas que essa pessoa trouxe? Não tem a ver com a cor, com o cabelo que ela tinha, com nada disso. Né? A pessoa, uma vez a gente contratou uma rasta, né, a pessoa do cabelo trançado, e a pessoa, nossa, que legal que você entrou, né? Ela, eu estou muito feliz e tal. Que dia que você vai tirar a sua trança? Gente, ela fala, meu Deus, me ajuda. Então, é muita conscientização das pessoas, da liderança, primeiro, para abrir as portas, para ajudar a gente na seleção, mas depois das pessoas, de uma forma geral, porque tem outro fator, tem outro efeito, que as pessoas queiram ficar. A Dani trouxe isso também. O tema da inclusão é super importante, porque, às vezes, a pessoa se sente tão excluída, e eu vi alguns programas acontecerem específicos para negros, específicos para LGBT e tal. Vou dizer, gente, não façam isso. Eu estou aqui também para ajudar vocês com coisa que dá errado. Não faz isso, sabe por quê? Porque, de novo, você está confirmando os silos, está confirmando os preconceitos, porque eles vão andar em blocos dentro da sua empresa, e a sua empresa vai falar, lá, o bloco dos pretinhos, né? Assim, não dá certo. A inclusão é quando está todo mundo junto, todo mundo tem oportunidade, todo mundo pode se desenvolver. E aí, o que está acontecendo agora, o efeito inverso? Quando a gente passou pelo processo de seleção, os gestores vieram falar com a gente. Foi o melhor processo de seleção que eu já participei. E olha que eu estava resistente. Então, assim, é viver a experiência também, sabe? De deixar as pessoas participarem de coisas assim e vão ver que dá certo. E aí, quanto mais dá certo, não é assim? Nossa, eu fico... Quando eu ouço os relatos assim, já me dá uma coisa aqui nessa cadeira. No Twitter, assim, óbvio que nós temos os desafios, mas eu não vi uma grande resistência por parte da liderança. Então, como eu tinha falado, né? Então, tudo é discutido, os prós, os contras, e a gente discute muito isso, é tudo muito aberto, né? E eles compraram a ideia, não, vamos fazer, eu acho que é isso mesmo, porque isso já é da nossa cultura, né? Então, facilita um pouquinho. Não que depois, no dia a dia, a gente não tenha os desafios, a gente precisa pegar na mão e fazer, olha, não é assim. Então, essas conversas que eu tenho não acontecem apenas com os estagiários, com os gestores também. Então, eu também quero saber deles o que está acontecendo, como é que está sendo esse momento de entrosamento, se eles precisam de alguma ferramenta, alguma ajuda. A gente sempre tem que ficar ali como suporte. Mas a gente não teve essa dificuldade em vender a ideia, porque isso já está enraizado na cultura. Obrigada. Aqui. Oi, eu sou a Cláudia, da Beringer. A minha pergunta é como criar esses grupos de afinidade, né? Como identificar as pessoas, convidá-las e começar a trabalhar? Porque acho que é um passo já um pouquinho mais para frente, né? Eu acho que o grupo de afinidade, na verdade, ele deve ser criado logo. Por quê? Porque eles ajudam a gente no caminhar, né? E eles trazem as dores para a gente ir cortando e a gente vai meio que abrindo os caminhos, sabe assim? Porque são coisas que, às vezes, a gente não sabe. Meu marido, só para trazer um exemplo, falei para vocês, ele é negro. Ele falou uma coisa, gente, esses dias, para mim, tem 15 dias, estou casada há... Esqueci quantos anos. Era aí que eu vou lembrar. Sabe a data, Simone. Nossa, esqueci. 14 anos, 13 anos. Aí não tá vendo, não, né? Bom, acho que 13 anos. Já perdi essa coisa de data. Olha, depois eu lembro. Bom, o fato é que ele me falou esses dias uma coisa absurda. Ele falou assim, eu falei... Ele sentou num lugar, aí alguém pôs uma bolsa, tá? Uma moça. Aí ele sentou no aeroporto, a gente estava. Ele mudou de lugar. E foi sentar lá longe. Eu falei, depois de 13 anos, quer sentar longe da esposa? Aí ele, deixa aí, depois eu te falo. Aí, quando a moça saiu, ele voltou. Aí eu falei, por que você saiu daqui? A moça sentou e deixou a bolsa aberta. Eu, com certeza, se sumiu alguma coisa dessa zorra, dessa bolsa, dessa mulher, foi o pretinho que estava sentado do lado dela que pegou.
Gente, eu sentei e chorei copiosamente. Porque isso está tão arraigado, né, o preconceito na crença das pessoas, que você fala, meu, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, como é que você consegue ajudar as pessoas a superar e passar? Mas volta sua pergunta para mim, só para eu... Como que a gente começa a criar esses grupos de afinidade Tá bom. dentro das Então, empresas? aí os grupos de afinidade vão ajudar a gente nisso, contando essas histórias. Eu fico tão... Gente, tem hora que eu quero socar. Mas aí você se lembra, Simone, você não soca, porque você está criando pontes, você não está criando trincheiras e fronteiras. Então, mas tem hora que você fala, meu, dói muito, né? Mas como é que você faz isso? Os grupos de afinidade ajudam a gente, então você tem que criar logo no início, e você não convida você. Eu vi outro dia, foi tão interessante, um relato de uma empresa com quem eu estou trabalhando, falou assim, aí a gente abriu lá numa convenção de vendas, aí o presidente falou, quem quer trabalhar com a diversidade aí? Ele super de boa intenção. Quem levantou vários? Gente, o presidente está perguntando, levanta a galera, né? De preferência os amostrados, levanta, eu quero, bota meu nome aí, nananã, aquela confusão toda, uma alegria. Rapaz, conseguimos 20% da empresa está no grupo de afinidade. O que aconteceu? Ninguém fazia nada. Porque o presidente ele não ia na reunião. E aí as pessoas foram na primeira para ver se ele estava, ele não estava. Aí ele falou, não, então não vou, porque eu também, se ele não está aqui, não é algo que ele está valorizando. Aí o que aconteceu foi isso. A coisa perdeu. Então, assim, de verdade, quem deve estar lá é quem, já de começo, tem alguma afinidade com a temática. Isso já de cara. E aí a gente não sabe, a gente começa a ouvir histórias, relatos, pessoas que você nunca imaginava com algum tipo de vínculo emocional. Eu digo quem está na diversidade, e eu tenho certeza que se eu conversar com todos vocês que estão aqui, e os que estão ligados ali pela internet, vai ter alguma coisa no coração, que não é na cabeça, ligado com a diversidade. É mentira ou é verdade? Verdade. Começa por aí, tem que começar por essas pessoas. Depois, você vai ver um monte de gente que quer puxar o treco para trás. Não olha muito para elas, não, senão você vai ficar meio vesgo. Então, você continua olhando para quem você ainda precisa, de alguma maneira, convencer, ajudar, mas, de preferência, as pessoas que estão mais inclinadas a isso. Porque você vai sempre ter os resistentes. Né, os que acreditam na cura gay, essas coisas todas. Aí não vale a pena, gente, porque, de verdade, você vai gastar muita energia. E é melhor você ir em quem está... Depois, essas próprias pessoas vão refletindo. Não quer dizer também que você vai abandonar as pessoas, não é isso. A inclusão passa também por você criar a oportunidade. E eu costumo dizer uma coisa. Quem, quando está com raiva de alguém, quer se aproximar da pessoa? Você conhece alguém? Levanta a mão, por favor. Quem está com muita raiva de alguém, se quer se aproximar dela? Bom, aqui ninguém, não sei se na internet tem alguém que levantou a mão, mas a gente não quer. Por que a gente não quer, gente? Porque a gente pode entender a pessoa se a gente se aproximar. Aí é um problema, que a gente quer ficar com raiva. Porque quando a gente está com raiva, a gente quer ficar com raiva. É mentira? É um negócio que a gente quer. A raiva é um negócio que a gente quer. A gente, quando está com raiva, quer ficar com raiva. Quando a gente se aproxima, que entende, que escuta a história, por que a pessoa pensa daquele jeito, aí a gente afrouxa. O que é isso? Empatia. Então, também essas pessoas muito resistentes, depois que a gente consegue caminhar um bocado com a diversidade, quando a gente se aproxima, a gente vê que tem uma dor ali. E quando tem uma dor ali, a gente consegue, de alguma maneira, compreender e ajudar na construção da ponte e não na trincheira. Então, o grupo de afinidade, respondendo a sua pergunta, ele precisa acontecer imediatamente, à medida que vocês conseguem começar a falar de diversidade, e que seja um grupo natural, que não seja imposto, que as pessoas se sintam bem de participar e que possam realmente contribuir para a melhoria de ambiente de trabalho, que essa própria pessoa possa se beneficiar, mas que beneficie a outras pessoas também. E depois eles viram ferramentas para as empresas, justamente porque ajudam a criar, como essa história da Bolsa. Com essas histórias, a gente costuma ter repertório e ajudar as pessoas a entender como ultrapassar a barreira do preconceito e realmente se aproximar, através da curiosidade, da diversidade. Bom, no Twitter, esses grupos eles se reúnem entre eles, têm os eventos voltados para eles,
Então, mensalmente, nós temos as reuniões que são abertas às demais pessoas, mas eles servem para que seja criado um ambiente seguro onde as questões deles possam ser comentadas, né? Eles criam esse... o nosso ambiente fomenta muito isso. Você pode dizer o que você quer, você não vai ser julgado, né? Então, e isso traz muito material para a gente e muito conhecimento dessas dores que a Simone está falando, que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Então, quando eu falo que eu aprendo muito, é de verdade, gente. São relatos, coisas que você não consegue acreditar quando você ouve. Né? É porque a gente é do RH, mas é aquilo que você falou da vontade de ir lá e socar. A gente não pode. O RH não pode. O RH não pode. O RH tem que sorrir. E isso é a questão da empatia, que é muito forte entre a gente. Né? Então, ninguém se mexeu com um, mexe com todos. Esse é o espírito, essa é a nossa cultura. Então, os grupos de afinidades, eles, além deles se reunirem e discutirem as questões deles, de criar esse espaço para eles de troca, nós também aprendemos bastante, e eles trazem esses dados, essas informações, que nos ajudam a manter essa roda girando. Tudo bem? Boa tarde. Bom dia, né? Vocês falaram dos grupos, né? Normalmente eles surgem por um pessoal que quer fazer um barulho, enfim, colocar o tema em pauta. No caso da minha empresa, o grupo de diversidade se enviesou muito, porque era um grupo LGBT, tinha um perdido ou outro, né? Mas assim, o grupo acabou não ficando diverso, e os debates em si ficaram muito micro, né? Muito no meu espelho, enfim, né? No meu interesse. E aí acabou que tinha 40, tem 4. E aí, assim, como RH, como é que a gente tenta profissionalizar esse olhar, né? Porque a boa vontade tem, a coisa da empatia tem, a questão do coração, mas às vezes há erros crassos, né? Dentro desse debate. Então a orientação sexual era opção, né? Então foram algumas brigas comigo por causa disso. Mas também não dá para falar, então vamos acabar, né? Porque parece que você murcha uma coisa que já é difícil. Então, se vocês separaram de alguma forma, ou se esses pequenos grupos foram se montando sozinhos e depois criaram uma coisa mais macro. Então, como eu comentei, a gente começou pelos cafés da manhã, que viraram grupos de afinidade depois, né? Que a gente via as dores e falava, vamos montar um grupo de afinidade aqui, e foi surgindo. 2 coisas para te falar. Uma primeira é a seguinte: a diferença de BRG e ERG. BRG, normalmente as empresas americanas usam Business Resource Group, e ERG é Employee Resource Group. Qual é a diferença? Grupo de afinidade de negócios ou grupo de afinidade pessoa-pessoa? Quando você está dentro da empresa, eu já vi que tem empresas que usam ERG, tem empresas que usam BRG. Eu, dentro da empresa, acho que deveriam ser BRGs, e vou explicar o porquê. Porque, normalmente, a gente está falando de inclusão no mercado de trabalho, de discriminação no mercado de trabalho, esse exemplo da bolsa que eu dei do meu marido, podia acontecer dentro da empresa também, a gente não está vendo que a pessoa está se sentindo de alguma maneira, né? E o LGBT é a mesma coisa. Existe uma pesquisa que fala que as pessoas que se sentem confortáveis de falar que são LGBTs no mercado de trabalho são ao redor de 30%. Gente, é muito baixo. Você tem e tem mais. Dizem também que as pessoas gastam muito tempo, investem muito tempo, né, pelo menos 60% do tempo delas dissimulando o comportamento que são LGBTs, porque não podem falar, por exemplo, que saiu com o marido ou com a esposa que é lésbica ou gay no fim de semana. Sabe? Coisas que as pessoas fazem normalmente no seu dia. Como é que foi seu fim de semana? Você contar, você tem que ficar criando uma história, dissimulando. Então, gente, 30% só pode falar e 60% dissimula comportamento, ou seja, estão perdendo produtividade, né? Então, de alguma maneira, o que eu acho os grupos de afinidade que são BRGs vão falar
dessas temáticas dentro do trabalho, que eu acho que é, dentro de empresa, o correto a se fazer. Se você quer falar sobre temáticas de pessoas LGBTs como pessoa física, existe muito debate, inclusive debate no Twitter, debate no Facebook, ou até mesmo em grupos. Mas dentro da empresa, sendo temáticas da empresa, deveria haver uma governança também. Então, qual é o propósito desse grupo? Porque, às vezes, também se perde nisso. Começam a criar silos justamente para milindres. Por quê? Você está falando com pessoas, você não está falando com a temática de negócios. Então, qual é o propósito desse grupo? Acho que é a primeira coisa que precisa ser desenhado. Quem é o líder e quem é o co-líder desse grupo? Quem é o sponsor da liderança que olha para esse grupo e que dá visibilidade e que ajuda na definição do planejamento daquele ano? Qual é a verba que esse grupo tem para realmente investir em educação? Ou seja, tem todo um suporte de empresa, sendo o BRD, que precisa acontecer para que o grupo consiga ter força e se sustentar. Agora, uma coisa um convite que eu faço é: não se preocupem com a quantidade de gente que está sentado lá participando. Porque, como eu falei, aquele do presidente que levantou a mão, que era não sei quantos milhões de pessoas querendo participar, quantidade não disse absolutamente nada. Porque não saíram do papel do que tudo que queriam fazer. Ao passo que, se você tiver 4, mas eles forem super ativos, é o suficiente para você movimentar que as coisas aconteçam. Então, no primeiro momento, pode ter 4, mas você tem que ter gente da liderança sustentando. O RH, muitas vezes, eu mesmo, pessoalmente, tive que participar das reuniões iniciais de todos esses grupos que eu falei. Eu botava na minha agenda, eu bloqueava, eu ia lá. Depois, quando eu vi que já tinha líder, já tinha co-líder, propósito, sponsor, que a coisa estava funcionando, eu deixei de participar e eles nem me sentiram minha falta. Confesso que primeiro eu fiquei assim, um pouquinho chateada. Mas depois eu deixei o ego de lado e pensei no legado que eu estava deixando e que, de verdade, foi o que aconteceu. As coisas funcionam apesar de mim, e isso é maravilhoso. Essa é uma dor do RH, né? A gente cria para o mundo, né? No Twitter, os grupos de afinidade, eles são BRGs. E essa é uma iniciativa global. Eles existem em todos os nossos escritórios. Então, já é parte da cultura. Já nasceu com o Twitter isso. Então, óbvio que a gente toma sempre muito cuidado para a coisa não ser pessoal, como você trouxe, né? As discussões hoje já está muito bem estruturado, não precisa tanto da nossa participação, porque eles já sabem navegar e já sabem quais são os objetivos desses grupos, então não existe muita interferência externa. Então, eles sabem lidar bastante com isso, mas já nasceu enraizado na cultura, então é bem mais fácil da gente ir gerenciando no dia a dia. Bom dia, meu nome é Stefânia, sou da companhia Hering. Eu acho muito legal que a gente consiga trazer, principalmente para as posições de base, né, pensando em vaga de estágio, jovem aprendiz, assistente, trabalhar com diversidade. Eu acho que também é onde a gente consegue ter uma atuação até mais fácil, né, porque são menos requisitos, enfim, a gente consegue atrair mais pessoas. Eu queria entender, dentro da empresa de vocês, né, se vocês têm algum monitoramento diferenciado quando eu falo de diversidade para o crescimento profissional dentro da empresa, né? Então, às vezes a gente consegue atrair, reter essas pessoas, né? Mas às vezes elas não são desenvolvidas, elas não têm o mesmo potencial de crescimento, potencial não, oportunidade de crescimento do que os outros colegas, né? Vocês fazem algum monitoramento diferenciado para que, né, futuramente tenhamos diversidade dentro das posições de coordenação, supervisão, gerenciamento, enfim? Eu acho que o primeiro ponto, lá né, que eles continuam fazendo, tanto na Corteva quanto na Dupont, é a questão da métrica, né? Então, acho que essa parte do legado foi isso também, de deixar como a gente consegue identificar os dados e depois realmente medir o avanço. Acho que isso ajuda bastante. Tá certo? O envolvimento da liderança é importante, justamente porque, por exemplo, o presidente da empresa, a Corteva, o Roberto Rum, ele é muito apaixonado também pelo tema, e ele colocou uma agenda particular dele. Então, se hoje tem 50% de mulheres na posição de diretoria comercial, é por causa dele.
Então, assim, de verdade tem que haver um desejo real de quem está lá no poder, que não são as pessoas necessariamente da diversidade, aliás, não são elas. Historicamente, são homens héteros brancos, e eles precisam ser chamados à conversa justamente porque são eles que vão fazer parte da transformação. Eu costumo dizer que eles não foram responsáveis pelo que aconteceu, não são os culpados, mas hoje eles são quem podem realmente fazer a diferença. Então, se a pessoa está numa posição de poder, e recursos humanos também muitas vezes está nessa posição de poder, de ajudar realmente com perguntas adequadas e com trazendo candidatos, especialmente, porque também tem isso. Às vezes, a gente nem põe os candidatos na mesa para eles selecionarem, e aí, obviamente, vão selecionar do que a gente está acostumado a mostrar. Né? Então, qual é o papel do RH? Então, se você está numa estrutura de poder no sentido de apoiar que a diversidade possa chegar nos lugares que ela não chega, isso é fundamental também. Mas uma outra coisa são programas focados. Nós fizemos, na época, né, ainda lá na Dupont, um programa de desenvolvimento de liderança feminina que era só realmente para mulheres. Aí um gestor veio falar comigo, e foi, né, faculdade internacional, que veio dar o curso fantástico, foi maravilhoso. Só mulheres potenciais para posições de liderança. Aí veio um gestor e falou assim, como é que é isso aí, Simone? Esse programa é só para mulheres? É só para mulheres. Estava arrogante, assim, ele. É só para mulheres. E agora vai ser assim? Programa de liderança só para mulheres? Não vai poder entrar homem? Eu falei, vai ser assim, porque... E o dos homens? E o dos homens vai ser quando? Foi sempre. Né? A vida toda foi dos homens, porque só tinha homens em posição de liderança, então você fazia treinamento de liderança para quem? Para os homens. Então, agora sim, vai ter um específico para as mulheres. Aí, quando eu falei, ele, perdão aí, eu falei, muito obrigado. Me apoie para que as pessoas possam participar. Então, assim, a gente tem que dar, às vezes, choque de realidade. Através de programas, sim. Aí as pessoas falam, Simone, você é a favor ou contra a cota? Eu sou a favor de cotas, sim. Cotas, métricas, sou a favor de bônus atrelado à questão da diversidade, porque quando mexe no dinheiro, quando mexe no coração, né, porque o dinheiro também mexe no coração, né, porque sem ele a gente fica, né, um pouco nervoso, aí tudo muda. Tudo muda. E tem outra coisa também que é muito interessante. Se um par começa a fazer alguma coisa muito legal, o RH também bota o holofote para aquele líder. Você é fera, você é demais, você é tudo de bom. Aí o cara, estou com inveja. O RH está falando só dessa criatura. Quero que fale de mim também. Aí ele faz uma coisinha, você bota o holofote. Porque quanto mais esse sentimento, a inveja, às vezes é sentimento ruim, mas às vezes é bom, né? Porque aí você quer fazer igual, né? Assim? Tem que começar a twittar, Simone. Usa o Twitter. Vamos começar a botar Twitter. Isso. Twitter. Boa, porque o Twitter ele faz o quê? Causa invejinha, né? Exato. Aí essa inveja é muito boa também, porque aí você começa a mostrar coisas que estão acontecendo. Programa de mentoria específica para negros, por exemplo. Esse é um tema. Quer ver uma coisa? Você faz um programa de estágio que não requer um idioma. Mas o seu curso de idioma interno na sua empresa, que você dá, se você tem, né, para os funcionários, inclui essas pessoas para fazer? Porque, assim, também tem essa. Você trouxe 100, mas você precisa ajudar que ele passe a ter, se a sua empresa valoriza, se é uma empresa multinacional, por exemplo, que ele precisa ter. Então, senão isso vai virar uma barreira daqui a pouco. Ele não pode crescer porque eu não tenho inglês. E é tão fácil falar isso. Né? Então, como você consegue capacitar as pessoas para que, com o talento que elas têm e com as ferramentas que a empresa muitas vezes precisa prover, ela consiga realmente ascender? Aí, depois que você tem um pool de candidatos que você tem chance de fazer ascender, aí fica mais difícil do gestor não selecionar desse pool. Para a gente, assim, essa questão que a Simone trouxe, né, do desenvolvimento do idioma, a gente incluiu o treinamento de inglês para os estagiários. Então, esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu uma exceção ao treinamento de idiomas, onde a gente incluiu os estagiários. Então, também com todo o apoio da liderança, isso também a gente já tinha conversado lá atrás, falando, não é só trazer, a gente também precisa saber os próximos passos, como é que a gente vai participar ativamente desse trabalho de desenvolvimento. Em segundo lugar, sim, a gente tem as métricas, estamos caminhando para isso, mas, nesse momento, a gente quer preparar o ambiente. Né? Existe, sim, uma iniciativa global de que a gente tenha
números e que a gente continue sempre aumentando e atingindo essas metas, mas, para nós, é fazer as coisas gradativamente e em boa forma, né? de uma maneira saudável. Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo isso. E a gente tem a sorte de ter uma diretora-geral, que é a Fiamma Zarif, maravilhosa, e ela sempre nos apoia, sempre. Então, qualquer e-mail que a gente manda, pessoal, hoje teremos tal ação, ela em cima, pessoal, vamos participar, vamos fazer, vamos acontecer. Então, a gente tem esse apoio, né? Então, nós estamos assim cerceados de bons recursos, bons talentos, e nem sempre a gente consegue efetivar todos, né? Fica aquela briga de, meu Deus, está acabando o contrato, eu não tenho headcount, o que eu vou fazer? E a gente começa a se movimentar. A gente recomenda para colegas de outras empresas que têm oportunidades abertas. Tal, meu filhinho está prontinho para você, e eles vão. Às vezes tem uma necessidade do negócio de ter uma posição terceirizada, e a gente consegue aproveitar, né? Mas temos, sim, casos de pessoas que hoje estão super bem, que conseguiram, através da experiência como estagiário, hoje ter a oportunidade de sentar em uma cadeira de gestão. Tiago, a gente tem tempo ainda? Mais uma? Quem vai finalizar? Oi, bom dia. Eu sou da Acreditas, responsável pela parte de diversidade. Então, eu estou com um desafio agora que é de dados, principalmente nessa questão de desenvolvimento, né? A questão de recrutamento também é muito importante. Eu acho assim, eu queria saber de vocês se vocês fazem métricas, por exemplo, depois de toda a avaliação de desempenho, saber quem são as pessoas promovidas, por que elas foram promovidas, às vezes tentar identificar, porque quando tem uma empresa, sei lá, de a gente bateu 1.000 funcionários, vai ficar com 3.000 funcionários daqui a pouco, no futuro, né? De tentar olhar no macro para tentar identificar problemas em lugares mais específicos que a gente não consegue olhar. Vocês fazem algum tipo de acompanhamento, de métrica? Métricas, para mim, eu acho que é um dos principais temas que precisa acontecer, precisa existir. Porque as métricas, elas vão ajudar realmente você medir o próprio progresso, né? Mas cada empresa vai saber qual é a métrica que mais se adequa para o que está esperando. Então, assim, as métricas que lá nós criamos na ocasião foram métricas específicas do que a gente queria realmente fazer alavancar. A gente entendeu e a gente dividiu o problema em partes. O problema principal, naquele momento, era um problema de inclusão. Então, realmente, ter que as pessoas pudessem entrar, então, de diversidade, a gente já falei, mas que as pessoas pudessem se sentir incluídas, pertencentes àquele ambiente. Então, a gente focou nisso. Então, as métricas estavam relacionadas a isso. Mas a gente já sabia que uma próxima etapa era em relação a desenvolvimento, né? Então, algumas ferramentas começaram a serem trazidas pelos próprios grupos de afinidade, como, por exemplo, mentoria para as pessoas negras, que foram feitas, essas mentorias com próprios profissionais da empresa, líderes, em sua grande maioria, que foram capacitados para se tornarem mentores. Então, porque também, assim, essa questão ainda da verba, que não é destinada necessariamente para a diversidade, porque precisa de dinheiro para conscientização, para treinamento e tal. A gente conseguiu, mas, em alguns momentos, a gente trabalhou muito com multiplicação interna. Então, esse tema, por exemplo, das pessoas de mentoria foi isso. A gente preparou alguns mentores, mas eram pessoas internas, realmente. E a gente descobriu que dava muito certo, porque eles viravam os advocates depois, pessoas que realmente ajudavam a gente nesse processo de alavancagem da diversidade. Mas as métricas, eu voto muito, eu acho que depende muito do que você... Porque você pode dar um tiro no pé, vamos supor. Se você mede alguma coisa que você depois não vê progredir, aí, de alguma maneira, os seus grupos de afinidade se desestimulam e falam: poxa, eu não estou vendo avançar. Mas não está vendo avançar não é porque a empresa não quer, é porque ela está botando foco em alguma coisa que, naquele momento, é prioritário. Entendeu? Porque eu acho que precisa dividir em fases. Então, mede primeiro o que você está querendo ver avançar, ou que você já tem um compromisso da liderança para avançar. Por exemplo, a inclusão de mulheres em posição de liderança, a inclusão de negros, o que seja. Vai depender muito da sua organização. E depois que as pessoas estão dentro,
como elas estão avançando na carreira. Então, aí você passa a medir isso também para, de novo, colocar metas e métricas relacionadas ao que você está botando foco naquele momento. Né? Porque medir o que você não vai fazer avançar naquele momento, de alguma maneira, pode não ser produtivo. O que a gente faz, mais ou menos, é o que a Simone está trazendo, a mesma estratégia. E a gente tem ainda o desafio do que é diversidade local, né? Porque eu também cuido do escritório do México, por exemplo. Então, o número deles é diferente do que a gente precisa entregar aqui no Brasil. Então, é tudo atrelado com uma estratégia global e que é um trabalho em progresso, né? Como é que a gente entrega isso? Porque quando você tem uma iniciativa global, para você atingir, né, e você seguir ali o que é pedido, é muito difícil. E tem essa venda externa também que a gente precisa fazer, de apresentar as culturas, né? É diferente em cada país. Então, esse é um desafio a mais também que a gente tem. Mas é bem em linha isso que a Simone falou, ir medindo o progresso, compartilhando e sempre tendo o apoio da liderança. Pessoal, muito obrigada. Simone, Dani, obrigada de coração por aceitarem o convite. Acho que foi uma manhã muito especial. Acho que a gente saiu daqui com coragem para começar essa transformação. É um caminho enorme. O primeiro passo vocês já deram, que é estar aqui hoje. Vou fazer uma propaganda aqui. Contem com a companhia de estágios. Olha quanta gente aqui para ajudar vocês, com a Simone, com a Dani. Pessoal, o café continua servido no 5º andar. O jogo tá ligado, né? O pessoal já ligou os jogos lá em cima. Quem precisar ir embora, é uma pena. O estacionamento está liberado. Fiquem à vontade. Espero vê-los muito em breve. Obrigada, pessoal. Posso pedir para a gente fazer uma selfie? Todo mundo selfies, não é? Vamos fazer uma selfie? E vamos tuitar. Sim. Quem não tem conta, vamos criar uma. Pode ser? Antes da gente fazer a selfie, queria fazer de vocês 3 aqui, pode ser? Pode ser. Thiago junto também. Mas a gente... Aqui mesmo, pode ser? pensei que a gente ia virar para ele. Depois a gente vira.